O Ricardo Centurion, atacante que passou por São Paulo, Boca Juniors, ou atualmente está no Racing, recentemente ele deu uma entrevista dizendo que cogitou o suicídio. Isso é muito grave, é muito sério, e também me fez recordar que outros jogadores já passaram por situação semelhante, desde falar em suicídio ou tentar mesmo, jogadores que tiveram casos de depressão e por isso encerraram suas carreiras, ou continuaram atuando e viram seu alto desempenho cair lá embaixo. Enfim, acho que há muitos perfis diferentes, né? A forma de lidar entre as pessoas com depressão pode ser muito particular entre cada uma delas, né? E esse é um assunto muito sério. E por isso que eu convidei hoje o doutor Robert Gessiani, que é especialista em psicologia esportiva. Apresentei corretamente você, Robert? Seja bem-vindo. Isso mesmo. Mas eu gostaria de começar falando justamente do caso do Ricardo Centurion, porque no começo do ano ele passou por 2 dramas particulares, né? A avó dele morreu e poucos dias depois a namorada morreu num acidente super trágico de carro, né? Acho que ela estava voltando da casa dele, alguma coisa nesse sentido, e perdeu a vida. E por causa disso, né, foram situações que abalaram muito o jogador. E ele confessou isso numa entrevista a um jornal da Argentina, que ele cogitou o suicídio por causa disso, né, em decorrência desses fatos. Eu queria que você especulasse, não exatamente do Ricardo Centurion, porque acho difícil a gente falar sem poder consultar, né, diretamente o jogador, mas, por exemplo, esse tipo de drama pessoal, morre pessoas muito próximas, um grande amigo, uma esposa, um filho, os pais, de repente, um drama familiar muito grande. Isso leva realmente pessoas a casos de depressão, a ponto até de cogitar tirar a própria vida? Sim, Gustavo, sem dúvida. Porque quando a gente pensa no atleta, a gente tem que pensar em antemão dele como pessoa, de todos os sentimentos que estão envolvidos junto a isso. Quando eu fui olhar todo o caso do Ricardo Centurion, a gente tem que olhar junto toda a história dele, da onde ele veio, como foi a infância. Junto a essas pesquisas, ele teve uma perca do pai muito cedo, então isso aí já foi desenvolvendo alguns detalhes em questão de base, porque uma pessoa com uma base forte, uma base estruturada, não necessariamente uma base familiar, mas ele tem que ter uma base pessoal estruturada. E com a perca de um pai cedo, isso pode agravar, pode mudar alguns detalhes. Com isso, quando a gente fala sobre um atleta também, a gente fala sobre o alto rendimento. Um atleta de futebol, ele começa muito cedo, nas escolinhas, na base, e normalmente ele tem que sair da sua cidade natal, tem que se afastar da sua família, e isso acaba modificando também essa base estrutural de quando criança, de quando adolescente, que é quando começa toda a parte de construção de personalidade, a construção física mesmo e psíquica, que vai carregar por toda a sua vida, por toda a sua história. E com toda essa mudança dele, a saída dele do bairro onde ele morava, isso aí influencia bastante, porque Porque tanto a muitas vezes depressão ele como... deixa de morar com a própria família, vai morar que seja na casa de um tio, ou até diretamente no alojamento do clube, né? Sim, sem dúvida. Hoje, as escolas de base, as escolinhas de futebol, elas têm o psicólogo junto, mas quando a gente pensa em time profissional, ainda há poucos psicólogos trabalhando com o time profissional, com um time top de linha, vamos colocar assim. Isso aí dá uma grande diferença para o atleta, porque muitas vezes problemas pessoais, problemas que ele teve na infância, que ele carrega durante toda a sua carreira, não pode ser bem tratado. Até mesmo pelo futebol, pela cultura do futebol, do atleta ser tratado
como alto rendimento, ter que render num nível extremamente alto, estar sempre bem para os jogos, e o pessoal dele influencia diretamente, porque a história do o pessoal e o profissional ser duas coisas caiu por terra, é uma coisa só. A pessoa e o atleta ocupam o mesmo corpo. E muitas vezes a gente não. Quem está de fora, que não conhece toda a história, não vê muito isso. E o psicólogo ele está ali para realmente orientar o atleta, trabalhar essa maturidade emocional dele durante toda a carreira, como os problemas pessoais dele, como a criação dele está influenciando nele como atleta, criando, criando técnicas, criando ferramentas junto ao atleta para melhorar essas questões de como ele é fora do campo e como isso influencia dentro do campo. E o Ricardo Centurion, com a mudança dele como jogador, foi em reportagens foi abordado que ele fez uso de drogas durante o período como atleta, e o uso de drogas ele é um ponto que influencia não só o atleta, mas influencia a pessoa, porque tem mudança de rendimento, tem o vício. Quando você cria um vício, você acaba tirando coisas essenciais do foco seu, do direcionamento seu, principalmente como um atleta. Quando ele teve uma perca, tanto da avó recentemente, isso aí abalou ele, porque ele era muito Entendi. próximo. E quando teve a perca da namorada, a namorada estava voltando para visitar os pais, que ela também morava, os pais moravam na Argentina, e acabou tendo esse grave acidente. E Ou tudo que seja, não é esperado, a gente se abala, a gente entra em processo de luto. tá, mas eu vejo duas coisas que eu não sei se são distintas ou não, você pode até esclarecer para mim. Uma é essa questão do processo de luto, que ele é iminente, né? Às vezes está tudo bem, de repente um acidente trágico, dramático, né? Vitima algumas pessoas e se entra no processo de luto. Tudo bem, mas também tem a questão dessa construção de depressão, de processo de tristeza. E quando que um encontra o outro? O, o processo de Porque, depressão, assim, porque o caso do Ricardo Centurion, ele teve o luto dele, que foi, obviamente, foi uma coisa iminente. Ele não, jamais esperava que a namorada fosse morrer num acidente, né, de carro. Mas também ele, você apresentou para gente que há um processo, né, uma construção da perda do pai, questões sociais, questões do uso de drogas, né, uma série de ocorrências, né, ao longo da carreira dele, até mesmo críticas como jogador, né, cobranças de não ter se adaptado a algumas situações, e aí, de repente, o luto ele chega como a cereja do bolo, vai. Não é a melhor expressão, é que eu não encontrei outra forma de exemplificar, né? Mas então, assim, sem esse processo que construiu tudo isso, o luto em si ele não seria suficiente para uma pessoa falar quero me matar, assim, desenvolver esse pensamento. porque o luto ele entra quando a gente entra em escolhas. E quando esse luto vem sem você escolher algo, ele vem com uma carga muito forte. E com a perca até mesmo da perca da avó dele, que não deu muita distância até a perca da namorada, como a gente pode trazer isso? São escolhas que ele não teve. E aí entra na questão do controle, quando a gente não pode controlar algo. O luto, ele pesa muito, a depressão, ela entra em processo quando você perde o controle sobre algo próximo a você ou até mesmo sobre você. E, e com a morte de alguém, pode ter sido o que a gente chama de gatilho.
vamos colocar assim, a cereja do bolo, nesse momento que ele não pôde controlar e ele teve que conviver com isso, ainda sendo como atleta. Então, ele teve duas percas importantes e pesadas naquele momento, e ele ainda Uhum. tinha que continuar jogando, tinha que continuar no rendimento, porque até mesmo a profissão dele como jogador cobrava isso. Então, aí que a gente fala sobre o pessoal e sobre o profissional, entendeu? O pessoal dele teve uma perca grande e uma perca não esperada, mas o profissional dele ainda tinha que continuar ali na linha. Ele tinha os jogos, tinha o clube, né? Tinha a profissão dele. E é quando a gente pensa qual lado da balança pesa, entendeu? Ou para qual lado a gente vai dar maior importância. Tá, eu queria agora sair do caso do Centurião e começar a abordar, né, outros casos. Ah, por exemplo, um jogador que sai de casa jovem, né, vai morar no alojamento do clube, e você tem desse início de formação até ao longo, né, da carreira profissional dele, ele vai ter uma cobrança muito grande por alto desempenho, né, até por parte do próprio clube, mas ele também é motivado por sonhos. Muitas vezes ele quer jogar na Europa, ele quer jogar na seleção brasileira, ele quer jogar num grande clube do futebol brasileiro. Você tem uma pressão familiar muitas vezes dramática, no sentido de que o cara veio de uma comunidade extremamente carente, super pobre, onde passou por muita dificuldade, e a família inteira vê nele a expectativa de sair, né, dessa situação, de melhorar de vida. Não necessariamente para ostentar riqueza, coisa assim, mas para sair de uma situação dramática. E é toda uma carga, né, uma pressão que esse jogador carrega desde a infância, né, até o profissional, até ele conseguir realizar isso, conseguir que seja o primeiro bom contrato dele e depois manter esse alto desempenho, que é obviamente para não perder tudo isso, né? E ao meu ver, eu sou leigo, né? Então você me esclareça. Isso para mim deve gerar processos de ansiedade muito forte. E a ansiedade pode levar a casos de depressão também, a tomada de decisões erradas. Eu gostaria que você esclarecesse esse processo para a gente. Assim, pegando já esse gancho, quando a gente fala sobre estruturação de carreira, eu vou trazer aqui dois jogadores que tiveram uma carreira extremamente à frente da mídia, jogadores com rendimento muito interessante que, durante todo o processo, eles se desviaram do caminho ou não teve uma estruturação, não teve uma maturidade emocional durante todo o processo. Acho que o primeiro jogador, o Adriano Imperador, jogador que esteve à frente da mídia muito, foi jogador da seleção brasileira nossa. Então, ele vem de uma comunidade carente, ele vem de uma família pobre e durante todo o processo ele teve que sair, ele teve que frequentar clubes, ficar em alojamento, ele teve mudança de país, constantes mudanças de clube. E aí que a gente começa a pensar também a partir da onde começa a cair o rendimento, a partir da onde muda o foco desse jogador. Então, o Adriano ele teve a perca do pai em 2004 e foi aí que começou o detalhe dele de como ele era um excelente jogador e quando ele começa a perder a motivação por aquilo. Quando o futebol talvez pare de fazer sentido para ele, porque a motivação ela vem de sentido. Aquilo que dá sentido a você, dá sentido à sua carreira, dá sentido ao seu propósito de vida, aquilo vai te motivar a continuar por ali ou fazer alterações ou realmente mudar totalmente o caminho que você está. Então, ele jogou a Copa de 2006 e tipo assim, o Brasil ele perdeu para a Itália nesse momento. E ele era um dos jogadores principais. Ele estava bem à frente, entendeu? Ele sempre teve um rendimento muito bom.
Só que em 2006 o rendimento dele não estava, tipo assim, vamos colocar assim, 100% do que ele sempre jogou. Porque ele já estava em processo ali de queda de rendimento, o desenvolvimento da depressão dele estava ali, os escândalos que ele se envolveu durante boa parte da sua carreira, né? Então, faltou maturidade ou faltou uma orientação, porque uma criança que sai de uma comunidade e começa a ir para clubes, e até mesmo clubes de referência que o Adriano jogou, então ele teve que crescer em questão de maturidade muito rápido, porque houve uma cobrança muito forte com ele durante isso, porque ele jogava muito bem, tipo, o jogo dele era um jogo bonito, entendeu? E quando vamos falar assim, uma criança de 16, 17 anos tá jogando numa das categorias de base de um clube bom, ele é cobrado já como um profissional. E você cobrar atitudes de um adulto, de um adolescente de 17, 16, 18 anos, é meio difícil, entendeu? Porque eles querem duas pessoas diferentes. Eles querem uma pessoa dentro do campo, dentro do clube, durante o treinamento com rendimento excelente, e quando ele sai dali, tipo, pronto, ó, agora você pode ser você, agora você pode ter as suas atitudes, mas você pisou dentro do CT, pronto, você é um atleta de alto rendimento. Isso hoje ele caiu por terra, entendeu? Hoje é a mesma pessoa com as mesmas dores e com as mesmas motivações. Elas ocupam o mesmo corpo. Um outro caso muito forte de uma criança que estava num rendimento incrível, sempre jogou muito, é o nosso Neymar. Entende? O Neymar, com 17 anos, ele tinha um passe muito caro, porque é um jogador de alto rendimento. Então, quando uma pessoa de 17 anos ganha muito bem e já tem aí uma prospecção de carreira incrível, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele fala assim, eu vou dar o conforto para minha família, tipo assim, eu quero algo para mim também, eu quero um conforto para mim, que muitas vezes é onde a mídia pega, entendeu? É onde a mídia vai pegar as escolhas, os deslizes, entendeu? E talvez aí, quando uma pessoa é criticada, quando aquilo não sai conforme ele espera, conforme ele está controlando, é um dos estalos que pode levar à depressão, que pode levar à ansiedade. Lógico que há diversos fatores, entendeu? Há diversos critérios, isso aí totalmente estruturado cientificamente, que você pode diagnosticar uma depressão, uma ansiedade ou outras patologias, outras doenças. Mas o ambiente que você está, o social que você está, a base que você tem, as escolhas que você faz, a cobrança, as críticas impostas sobre você, a questão de como você se vê, quando você se olha no espelho, como um atleta se vê. Ele se vê bem, ele se vê motivado, ele se vê feliz naquele momento, ele se vê feliz naquele clube, e como que isso aí está sendo para ele? Está sendo legal, beleza, ele vai continuar. Mas não está sendo legal, eu não estou me sentindo bem nesse clube, eu não estou me sentindo bem com as cobranças, mas como isso é uma profissão, ele tem que continuar. Porque mesmo quando a gente faz algo por amor, em alguns momentos, a gente vai fazer coisas que não gostamos ou não queremos naquele momento. Isso aí são pequenas peças que, quando acumuladas, pode levar a uma depressão, sim. Então, doutor, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é com relação a atletas de alto desempenho. A gente sabe que times de interior, times pequenos, muitas vezes até por uma questão de calendário, o jogador acaba trocando de clube 2, 3 vezes por ano, todos os anos, que é para poder continuar jogando bola. Mas num clube de alto desempenho, um jogador de alto desempenho, muitas vezes ele está
esse jogador ele está à procura de dinheiro e não de satisfação pessoal, e não dessa felicidade no futebol em si. Obviamente que todo mundo quer estar bem o tempo inteiro, todo mundo quer ser feliz, mas essa questão de colocar o dinheiro à frente sempre e ficar mudando de clube toda hora, ou seja, você não cria raízes, você não cria laços com os clubes. A hora que você começa a criar, porque você está num bom momento, você já troca, já vai para um novo desafio e começa essa reconstrução de novo. Tem jogador que faz isso todo ano ou a cada 2 anos. Isso atrapalha também na questão de motivação, de performance mesmo, porque você não tem raiz, você não tem vínculos afetivos, de amizades, um lugar onde você poderia criar uma idolatria, não necessariamente porque você é o melhor jogador, mas porque você está ali em campo dando sangue, você gera identidade com a torcida, e a torcida te respeita por causa disso. Isso também pode atrapalhar, fazer com que um jogador não leve a profissão dele tão a sério, não se dedique, não queira ser o melhor todos os jogos, todas as temporadas. Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida. A gente tem diversos jogadores que, principalmente quando saem daqui e vão jogar em ligas e em clubes portugueses, italianos, que há um nível de treinamento, um nível de rendimento e de colegas de equipe totalmente diferente dos clubes nacionais. Ele chega lá, ele vê um novo mundo, ele vê tudo diferente, ele vê a questão do dinheiro entrando maior, e de um clube para o outro muda forma de treinamento, muda a forma que o treinador conduz e escolhe a equipe, os colegas de equipe tratam de forma diferente, há diversos fatores que influenciam. E nós, seres humanos, fomos criados para viver em sociedade e aonde a gente se sente bem. E quando a gente começa a criar laços, vínculos, é um dos fatores principais associados à motivação. Quando a gente se sente bem em um lugar e quando nos recebem de forma bem, quando nos querem ali, quando a gente estar ali dá sentido a outras pessoas. E essa mudança constante de clubes, com toda essa mudança de forma de treinamento, de colegas de equipe, de cidades, de culturas, isso é um fator também, porque há uma perca de controle, entendeu? Muito nessa vida é associado ao que a gente pode controlar sobre nós e sobre o ambiente que a gente está. Então, é eu saber aonde que eu tô, é eu saber quem está ali comigo, entendeu? O principal ponto, quem está caminhando junto comigo? E um dos fatores da depressão é você se sentir sozinho, é você sentir que você não pertence a algum lugar. E com essa mudança constante de time que vários jogadores fazem, é a questão de pertencimento. Você não se sente pertencente a algum lugar. E isso, assim, uma grande influência, tanto na depressão, como na ansiedade, como no rendimento dele como atleta, até mesmo no rendimento dele como pessoa, fora dos Sim. campos. Entendeu? O quanto ele vai se dedicar ao objetivo dele, ao objetivo da equipe que ele está inserido, o quanto ele vai dedicar àquela cultura que ele está ali. Na Europa, mesmo na mudança de um clube para o outro, tipo, mesmo entre países próximos, a cultura é extremamente diferente, as comidas são diferentes, e isso é um fator que muda também, entendeu? Como você se sente bem fisicamente. A mudança de um time para o outro acarreta em
completa mudança no seu cronograma como atleta, em questão nutricional, em questão de ferramentas que você tem para trabalhar. Influências. Às vezes o cara está na Ucrânia, depois está na Arábia Saudita, volta para o Brasil, vai para a China, aí vai jogar em Portugal. Enfim, são mudanças culturais muito fortes. Mesmo aqui dentro do Brasil, né? Você jogar no Ceará é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra, na Bahia é outra. Né? Você tem todos esses fatores regionais aqui dentro do Brasil. Imagina você partindo para outros países. Assim, teve, há não muitos anos, teve o caso de clubes, tipo, da Arábia Saudita, clubes, se eu não me engano, da China, que quiseram contratar diversos jogadores de times nacionais, até mesmo do Corinthians, que é um grande time nacional nosso, e levar esses atletas para lá. Agora, você imagina, você pega um atleta aí de 18, 20 anos, que está num time nacional, numa cidade que ele está com sua família constituída, ali que ele conhece a língua, ele conhece a cultura, ele está acostumado com todo o ritmo ali, e vai para um time na Arábia Saudita, entendeu? Que o clima é extremamente diferente, o ritmo de jogo é diferente, a língua, muitas vezes o atleta não tem a mínima ideia de como é a língua de lá e como ele vai se virar, vamos usar esse termo, como ele vai se virar num outro país. Tem um caso que eu achei muito interessante, é o do Cicinho, que ele cresceu no Brasil, jogou em grandes times aqui, e quando ele foi jogar fora, quando ele chegou lá no Real Madrid, que é um time de referência mundial, com um nível de treinamento altíssimo, né? E um nível de rendimento altíssimo. Quando ele chegou lá, ele falou assim, tá, beleza, cheguei, atingi o meu sonho, atingi o meu objetivo, quero jogar aqui, e eu preciso continuar treinando da mesma forma que eu estava treinando no meu antigo time? Já cheguei no meu objetivo, já estou aqui, legal, e agora? Qual é o próximo passo? Porque ele estava num país onde ele não conhecia, a língua era diferente, a cultura extremamente diferente, então era tudo novo, ele ia ter que se reestruturar, até mesmo para se encaixar naquele time, para se encaixar na cultura daquele país. Isso aí desenvolveu uma queda de rendimento, lesões, até mesmo por causa de nível de treinamento e a questão da posição geográfica do país, em questão de temperatura, em questão de oxigenação no corpo. Isso acarreta muito também mudanças físicas que levam a lesões muito mais fácil do que o lugar que ele jogava. Sendo que toda vez que um clube vai jogar num lugar que é diferente da cultura, diferente do clima que ele joga, ele vai dias antes, semanas antes, dependendo do nível, para o corpo poder se acostumar e, não ter uma perca de rendimento. Isso também, nesse mesmo gancho, é um dos fatores que influenciam muito. Como ele rende no lugar onde ele joga, no clima no clube onde ele joga, e como ele vai render aonde ele vai jogar num outro país, como ele vai jogar num outro clube, porque como muda muita coisa, há toda a questão da adaptação. E a torcida espera que seja uma adaptação rápida, porque a torcida quer ver aquele jogador favorito, aquele jogador de alto rendimento, quer ver ele rendendo igual ou melhor do que ele rendia no clube antigo. E muitas vezes isso não acontece. Tá, isso para o jogador é complicado. Entendi. Eu tenho pelo menos mais duas perguntas para te fazer, e uma delas se refere à formação do jogador mesmo, mas como caráter, a formação pessoal dele, como homem. E aí eu queria falar sobre maturidade, né? Eu acho que maturidade é a formação intelectual do ser humano enquanto cidadão. É a capacidade da pessoa em tomar decisões corretas, em dar a sua contribuição para a sociedade,
né, em ter compaixão, exercer aquelas coisas bonitas que a gente sempre ouve falar de amor ao próximo e dar a sua contribuição para a sociedade e tudo isso. E normalmente a gente vê essa. Até, aliás, eu queria completar, né, dentro disso que eu falei, até de influências culturais mesmo, para formar essa maturidade, essa empatia, né, pelos próximos, que são, enfim, que é cultura mesmo, as pessoas adquirirem cultura para serem melhores pessoas. E é uma deficiência clara na formação de atletas, porque os clubes não priorizam isso jamais, né? Normalmente é só coisa dentro de campo e fica por aí. Eu queria que você falasse desse impacto, né? Porque existe sempre uma cobrança até do próprio staff do jogador, que não está preocupado com aspectos culturais. É difícil você ver um jogador falando, olha, eu li esse livro aqui, tipo, compartilhando numa mídia social. É muito mais fácil você ver o cara dentro de uma Ferrari, né? Passeando na Disney e coisas nesse sentido. Essa falta de formação, essa falta de maturidade, ou seja, outro exemplo que eu vejo prático, por que em qualquer profissão do mundo, se eu quero negociar o meu salário, eu vou direto com o meu chefe e eu converso. Se eu acho, enfim, eu negocio. Por que jogador não pode tomar essas decisões, não pode tomar uma decisão sozinho para onde que ele vai seguir a carreira dele, se ele continua no clube, se ele deixa? Por que tem que ter sempre um empresário ali tomando conta dos interesses? Não, o jogador tem que se preocupar só com o futebol, só dentro de campo. Ele não pode mais ter preocupação nenhuma no mundo. Ou seja, você cria o cara dentro de uma bolha, né, onde ele não consegue desenvolver maturidade nenhuma. Sai, obviamente, você vê entrevistas super fracas, né, com jogadores, porque ele não tem conteúdo para demonstrar. E isso também acarreta na segunda pergunta que eu faria, que é a questão também de autocrítica, né? Para uma pessoa comum, para mim, sei lá, para você, para qualquer pessoa, é difícil você fazer uma autocrítica correta, precisa. Para um jogador de futebol que vive nessa bolha e que todo mundo está falando, nossa, você é ótimo, você tem que tentar sempre ganhar mais, você é o melhor do seu clube, e mesmo que não seja, mas sempre estão botando pilha no cara, estão blindando, o cara não pode sofrer nenhum problema pessoal, nada. Eu queria que você falasse dessas coisas, né, do impacto disso na cabeça de um jogador. Ele nunca vai se dar conta disso, isso traz problema de rendimento, essa incapacidade de refletir mesmo sobre uma questão que vai direto a ele, que é o contrato de trabalho dele, por exemplo. Quando a gente pensa em questão da construção da maturidade nesse momento, ela vem da base, ela vem da família, e muitas vezes esses jogadores são, assim, vamos colocar entre aspas... Mas não é só da família, né? Se o jogador está dentro do clube, o clube assume, olha, eu quero você porque eu já estou vendo que é um cara super promissor. Uhum. Você coloca no alojamento do clube, às vezes o cara tem 12, 13 anos. E já está longe da família dentro do clube. Óbvio que a família é um pilar importante e tem que estar presente na formação do jogador. Mas seja a escola, seja o clube, eles também têm que estar preocupados com essa formação intelectual do jogador, assim, cultural, fazer com que o jovem amadureça de verdade, a ponto de tomar decisões acertadas, a ponto de poder negociar o próprio salário. Sim, os jogadores muitas vezes hoje são vistos como robôs, como bibelôs, um objeto dentro de um time. Como bibelôs. Então, ele está ali para ser algo utilizado e, tipo assim, da forma que o clube quer. Puxando um gancho da sua entrevista com César Maluco, ele trouxe que quando ele começou no clube, ele tinha que entrar para o estacionamento, entrar super bem vestido, então tinha toda essa questão. E hoje, os atletas muitas vezes são vistos como showman.
entendeu? Eles são manequins usados para passar uma mensagem, uma propaganda, um estilo de jogo. Eles perdem essa capacidade de pensar e construir por si. E quando um jogador perde essa capacidade, ele vai utilizar ela, ele vai direcionar isso para o tempo que ele está fora do clube. Ou Que é seja, normalmente quando tem as críticas, entendeu? Quando acontece as polêmicas, porque ele acha que ali é o momento que ele pode ser ele, entendeu? E isso impacta de uma forma presente no clube, presente na imagem dele como jogador. E a construção, tipo, desde, vamos colocar assim, um sub-17, que já está aí com uma idade que é próximo do possível, profissional. já está aí na beira do profissional, que é possível se pensar por si, fazer escolhas, mas os empresários pensam pelos jogadores, tiram essa autonomia dos jogadores pensando ser melhor para eles e pensando estar construindo um ser humano digno, um ser humano responsável, que pensa no clube e pensa na carreira, mas Legal, você será levantou um mesmo que ponto essa... interessante, Robert, que é essa questão de tirar a autonomia do jogador Uhum. de pensar por si próprio. Ele toda hora está montado, ele chega com as roupas que ele ganha do patrocinador, ele vai embora com as roupas que ele ganha do patrocinador, ele participa de eventos do patrocinador e dificilmente, mesmo quando ele está postando no Instagram dele alguma coisa que seja pessoal da família, ele está com um boné do patrocinador, coisa assim. Sim. O quanto que isso impacta no realmente na formação de caráter do jogador, da pessoa, na capacidade dele de tomar decisões e o que ele vai levar disso para o resto da vida. Em que momento que ele vai poder amadurecer? Porque uma hora, muitas vezes, isso acaba, né? Assim, é a perca da autoimagem dele, entendeu? Ele não pode se posicionar como tipo, eu sou fulano, eu penso por mim. Não. Ele tem diversas restrições de clube, patrocinador, empresário. E quando uma pessoa não cria uma autoimagem, lógico, uma influência externa, mas tipo, uma autoimagem pensada por ele, construída por ele e reconstruída, entendeu? Porque o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa evolução como pessoa, como profissional, a nossa evolução psicológica, ela é construída e reconstruída constantemente. E quando isso é tirado, é um fator com um extremo peso que leva a depressão, que leva a crises de ansiedade extremamente fortes. Você vê hoje, muitas vezes, jogadores quando fazem gols, quando terminam ali uma partida, muitas vezes eles vão lá, apontam para o brasão do patrocinador, vão mostrar a chuteira do patrocinador e tal, e tipo, muitas vezes ele não pode mostrar algo dele. Muitas vezes a gente descobriu que jogadores seriam pais fora dos jogos do que dentro dos campos. Porque no contrato dele tem que ser assim: você fez gol, você vai mostrar a nossa bandeira, você vai construir a nossa imagem, você vai ficar para depois, entendeu? E o ser humano colocado em segundo plano, ele se sente frustrado, entendeu? E tirar a autoimagem de alguém é gerar uma frustração muito forte. Então, por exemplo, como conciliar essa questão de responsabilidade do trabalho? Porque, por exemplo, eu assinei um contrato com um clube de futebol e a hora que é o gol, que é a hora mais bonita, eu não posso tirar a camisa, porque é a hora que o patrocinador quer aparecer. Uhum. É a hora de ser profissional.
Mas você tem, por outro lado, e nesse caso eu nem vejo que seja um grande problema, mas você tem todas essas influências externas. Então, como conciliar essa questão de ser profissional e o cara não tirar a camisa por causa de uma grande emoção que fez o gol do título no último minuto do jogo, dos acréscimos, e saiu rodando a camisa, né? E, aliás, por exemplo, esse ato de insubordinação, né, de tirar a camisa e rodar, mesmo num momento de grande emoção, onde ele não deveria fazer isso, isso reflete a falta de maturidade dele, até na questão de cumprir o contrato que ele tem, de ficar uniformizado na hora da entrevista que ele sai do campo, de não tirar a camisa e ficar sem camisa lá, porque é a hora que o patrocinador quer aparecer, por exemplo. Uhum. Isso aí vai muito da questão da maturidade dele como pessoa e da maturidade dele até mesmo como profissional. Ele entender qual é a função dele ali e ele até mesmo aceitar que ele tem que cumprir essa função, mesmo em momentos de extrema alegria, felicidade, euforia, que é fazer um gol, é o final de um campeonato. Então, é a compreensão dele como atleta, entendeu? E essa maturidade, ela tem que ser construída fora do campo. É aí que entra a função do profissional psicólogo também junto a isso. É ele criar ferramentas e criar essa maturidade junto com o jogador sobre essa diferença. Tipo, ó, esse é o momento que você tem que ser estritamente profissional, esse é o momento que você tem que cumprir a sua função como pessoa. Eu ia perguntar justamente isso para você, Robert, e já que você entrou nesse assunto, objetivamente, por que um clube de futebol deveria ter um profissional de psicologia dentro das suas instalações para cuidar do time profissional, para cuidar da base? Ou seja, o que ele precisa avaliar no jogador? Ele precisa encontrar os dramas pessoais dele? Você precisa ajudar o cara a criar essa maturidade, a pensar por si próprio, a entender as cobranças que ele vai ter dos diferentes técnicos que ele vai enfrentar, a se relacionar com um grupo de jogadores que muitas vezes é de 30 pessoas, a pegar pressão, a entender a pressão da torcida, porque invariavelmente em algum momento da carreira ele vai ser muito criticado. Então, qual que é a importância? O que um profissional, por que um clube de futebol tem que ter esses profissionais de um grupo de psicólogos atuando com seus atletas de alto desempenho desde da base, desde a hora que o menino chega até o final da carreira dele, já com um jogador veterano, por exemplo, de 36 anos de idade? Então, puxando esse gancho, vamos começar ali desde a base, que é onde começa a construção dele como pessoa e dele como atleta. Vamos pegar uma criança hoje, um adolescente hoje, entra num clube com 13, 14, 10 anos, muitas vezes, e, tipo, tem toda uma construção. Então, o psicólogo, ele tá ali para ajudar o adolescente, para ajudar o atleta do nível amador ao nível profissional, construir ferramentas de criação de maturidade como pessoa, de compreensão que ele vai se frustrar em diversos momentos durante a carreira, a compreensão que o atleta ele vai ter que ter um desenvolvimento tanto físico ali dentro, que o treinamento físico de um jogador de futebol, de um atleta hoje, ele não é fácil, ele é um treinamento exaustivo, e o nosso corpo, ele tem sempre uma propensão a evitar a dor, a evitar tudo que vai fazer mal para ele. E o psicólogo, ele está ali junto para construir essa maturidade que o atleta vai ter que passar por esses momentos difíceis, por esses momentos não tão bons, como forma da construção de uma meta.
Outra função também aí nesse gancho do psicólogo é a construção de metas. É construir um plano para o jogador e ajudar o jogador a construir um plano, pensando que a carreira dele vai ser longa, que ele tem que se cuidar fisicamente e mentalmente, porque o futebol ele é um esporte de emoção. Nós, como telespectadores, a gente fica extremamente emocionado quando vê um jogo. Imagina um atleta que está lá dentro. Então, é esse controle da emoção ali dentro do campo. Você vai ter 90 minutos sendo o foco muitas vezes do mundo. O mundo vai estar olhando para você, mas você tem que se manter ali profissional, você tem que manter com rendimento, e você tem que cuidar de como o pessoal seu, de como os fatores pessoais seu estão influenciando ali dentro. A função hoje de um psicólogo do esporte, de um psicólogo dentro do clube, não é a mesma função de um psicólogo clínico. Ele não vai, o foco dele não está ali para tratar somente questões pessoais, somente questões sobre o convívio dele. Não, ele está ali para realmente pensar no grupo, pensar na convivência daquele um atleta com toda a equipe, de todos os jogadores, como eles vão estar se relacionando com o treinador, se relacionando com a comissão técnica, porque quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente muitas vezes fala sobre o vício no esporte, entendeu? O esporte como uma coisa boa, como uma coisa construtiva, mas há também a questão do vício. O vício não é só relacionado à dependência química, mas é relacionado ao esporte. Muitas vezes o jogador está lesionado, está machucado, ele quer jogar, e o psicólogo está ali para, tipo, explicar para ele, orientar ele, junto com a comissão técnica, junto com a equipe médica, porque o trabalho do psicólogo ou o trabalho de qualquer profissional dentro do clube não é uma atuação sozinha, ele não vai fazer as coisas por conta, não. Há toda uma construção conjunta com toda a equipe. E o profissional psicólogo, ele não atua somente com jogadores, somente com o treinador, somente com o auxiliar ali, não. Ele está ali também para atuar com a equipe médica, com a staff de toda a equipe. Porque muitas vezes, dentro da equipe médica, há também conflitos. Até mesmo conflitos de interesse. E o profissional psicólogo, ele está ali para mediar isso, para construir um ambiente favorável para o jogador, um ambiente favorável para a base, vamos dizer assim, favorável para aquelas crianças que estão almejando estar lá em cima, estar no profissional, estar aparecendo ali numa rede de televisão, tipo, de primeira linha. Ele quer realmente, muitos jogadores, muitos atletas de base, quer sim ter um jogo seu narrado por Casão, por esses caras de Milton elite. Leite, Galvão Bueno e por aí vai, né? Então, imagina, você pega um atleta de base que entra lá no Maracanã e vê tudo aquilo, e ele olha para a cabine de jornalista, ele olha para a cabine dos comentaristas, e ele fala assim, putz, um dia eu quero um cara lá em cima olhando para mim e falando meu nome. Entendeu? A função do psicólogo é auxiliar o jogador a chegar nesse nível, é auxiliar ele a entender que não vai ser da noite pro dia, que ele vai passar por momentos difíceis, que a vida pessoal dele vai sim interferir na vida profissional, não tem como falar que não. Então, todo o processo do psicólogo é a compreensão da influência dos aspectos psicológicos exercem na vida profissional dele. Entendeu? É toda essa diferença de duas pessoas, tipo, de duas personalidades que as pessoas acham que existe. O profissional, a pessoa que está em campo, está treinando, está almejando chegar a um atleta de elite, e a pessoa com seus medos, longe da família, que está ali na base, que está crescendo, que está mudando de país, mudando de cultura. É esse momento que o profissional vai ajudar a igualar, a compreender que são dois momentos diferentes, mas é uma pessoa só que está ali. Legal.
Viu, senhores clubes? Está na hora de investir em psicologia, porque isso vai afetar também dentro de campo o rendimento profissional dos seus atletas. E aos atletas também. Quem quiser procurar psicologia clínica para se melhorar como pessoa e também como atleta, eu acho bastante interessante. Muito, muito importante, Gustavo. Sim. Olha, é um assunto que não se esgotou, com certeza. Acho que a gente ainda tem uma faculdade inteira para conversar por aqui. E eu gostei muito da forma como você falou, que deu bastante para as pessoas entenderem, não foi uma forma tão difícil, né? Acho que a gente foi um bate-papo de fácil entendimento por todo mundo, então gostei bastante da sua participação, Robert. Eu queria deixar a porta aberta para você aqui no canal 7-1, para a gente voltar a bater esse papo sobre psicologia esportiva. E eu queria agradecer a sua presença por aqui hoje e deixar aberto agora um momento para você deixar alguma mensagem de despedida, ou alguma mensagem que você queira deixar para os atletas, para clubes, enfim. Com você, Robert. Então, agradeço muito o convite, essa oportunidade de poder estar aqui falando com você, falando com a equipe do 7-1 e realmente poder abordar a importância do profissional psicólogo. Porque hoje, pouquíssimos times têm um profissional psicólogo na equipe de elite dele, porque na base é necessário ter, por causa de você mexer com menores de idade e tal, é obrigatório ter. Sim. Mas na equipe de elite não tem, até mesmo por, não vou citar nome, mas por comentários de estrelas do futebol, estrelas do futebol que falou que o psicólogo, ele trata de louco, não há essa necessidade, mas assim, podemos ver em momentos durante toda a história do futebol que como a vida pessoal do jogador influenciou na profissional. E a gente tem que pensar nisso, porque não é duas pessoas diferentes, é uma só, é um corpo só. E ele tem que estar ali, ele tem que gostar de estar ali, e o profissional psicólogo, ele não é para louco, ele não cuida só de pessoas, tipo, que estão mal, não. O profissional psicólogo, ele está ali para ajudar você a caminhar, porque viver é difícil, conviver em sociedade é difícil, ainda mais em alto rendimento. Porque você é cobrado, você está na mídia, o holofote vai estar sempre sobre você. Então, você, atleta, se cuide, procure sim um profissional, entendeu? Vale muito a pena. Eu posso falar por conta, que já fui atleta, não dei muito certo no futebol, mas já pratiquei outros esportes, e sim, passei sim por um psicólogo, como estudante, passei por psicólogo, e isso me tornou um adulto melhor, um ser humano melhor, um atleta melhor. Então, é um investimento a longo prazo, a curto prazo, que compensa. Valeu, Robert, obrigado pela participação. Agora eu queria pedir para todo mundo dar aquele joinha para a gente, se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marcar o sino para receber as atualizações, comenta, compartilhe, né? Ou seja, ajuda a levar essa mensagem para frente, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, Telegram, em todos os lugares onde quiser e puder. Ajuda a gente a crescer e até o próximo. E quem sabe logo a gente tem a oportunidade de falar novamente sobre psicologia esportiva. Obrigado, até um abraço. Estamos aí ao dispor.